Olá, pessoal. Meu nome é Tuane, eu sou analista de marketing aqui na MT Cloud. Estamos começando a terceira temporada na nossa websérie Telefone Vermelho. E mais uma vez a gente está trazendo um programa com temas de altíssimo nível para a nossa comunidade tech. Lembrando que a série começa hoje e vai até o dia 6 de dezembro com episódios quinzenais. Dessa vez, nós contamos com a parceria da WeTrust, uma empresa especializada em soluções de gestão de identidades e acessos, com mais de 20 anos de experiência em segurança de dados, que desde 2002 está no Market Guide do Gartner. É sensacional. E a MT Cloud, que há quase 30 anos entrega soluções de TI para que nossos clientes tenham tranquilidade para focar no próprio negócio. Gostaríamos de agradecer a presença de todos e o apoio da Açaís Pro. Muito obrigada aos nossos palestrantes, que hoje vão compartilhar esse conhecimento de altíssimo nível sobre um dos assuntos mais demandados no mundo atual, que é a segurança da informação. São eles o Rafael Gomes, que é analista de sistemas na MT Cloud, e o Mário Souza, que é vice-presidente da WeTrust. Ao final do bate-papo, teremos um tempo para perguntas e respostas, então a audiência já pode usar esse chat que fica aqui do ladinho direito para fazer durante o evento. Desejamos um ótimo episódio para todos, e agora eu deixo a palavra com você, Rafael. Bom dia aí, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, Mauro. Bom dia, Tuane. Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio aí da nossa websérie Telefone Vermelho. Já está ganhando aí fama, né? A gente já está, acho que já é, eu não lembro agora qual é a temporada, mas já é a segunda ou terceira temporada. Enfim, a gente já está fazendo esse trabalho há um tempinho, tem sido bacana. E hoje a gente vem aqui para poder falar justamente sobre uma estratégia, né, a respeito do ambiente de segurança cibernética. E basicamente hoje, na verdade, o nosso tema é a definição de uma estratégia visando a proteção de dados através de uma solução de IAM. Então a gente vai ter a oportunidade de ouvir aí um pouco a respeito desse assunto, debater um pouquinho sobre esse tema. Você que não está ainda familiarizado, espero que seja produtivo aí para você que está acompanhando. E reforçando aqui o que a Tuane já falou também, se você quiser, pode deixar aí o teu comentário que a gente vai respondendo aqui na medida do possível, né, Mauro? A gente vai, conforme for chegando, a gente vai enfileirando aí as perguntas, tá? Fiquem à vontade para participar. Bom, gente, falar um pouquinho então aqui a respeito da nossa área, né, do nosso trabalho aqui na MT, antes de passar a palavra para o Mauro. Basicamente, a gente trabalha já justamente nessa área de provisionamento de ambientes em nuvem. Então, a gente hoje atua como um provedor, né, de serviços em nuvem. E dentre esses serviços em nuvem, a gente provisiona ambientes de virtualização, né, máquinas virtuais, enfim, todo um ambiente de virtualização para as inúmeras atividades que as empresas possam ter em vista ali. Então, dentro desse tema que está tão recorrente agora, né, tá tão em vigência, que é a segurança, a gente tem tomado alguns cuidados que é interessante que, se a gente for parar para pensar, né, Mauro, até pouco tempo atrás, eu acho que esse tema ele tem se tornado cada vez mais relevante, mas se a gente for parar para pensar, sei lá, 5, 10 anos atrás, embora a segurança cibernética já fosse um tema recorrente, eu acho que não era tão visado assim como tem sido nesses últimos tempos, né? E até as práticas das empresas têm mudado por conta disso. A gente tem aí o advento do, do ransomware como tipo de exploração, né? De extração e sequestro de dados. E eu acho que isso daí acabou alarmando ainda mais esse tema entre as empresas. E eu acho que todo mundo acabou revisando as suas práticas, né? Então, aqui dentro da MT, a gente trabalha muito forte a questão do hardening de ambiente, no provisionamento, né? Não só no provisionamento, mas assim, quando chega um projeto novo, a gente já procura entregar o projeto inicial para o cliente com a segurança um pouco mais endurecida. Então, a gente não entrega com tudo aberto. Por exemplo, a gente não vai entregar um ambiente de virtualização Microsoft com 3389 aberto para a rua, a não ser que, né, isso seja algo proposital a pedido do cliente.
né, o que o cliente seleciona, mas isso só é feito com muita conversa, né? A gente explica as questões, os riscos, mas normalmente a gente não faz assim. A gente endurece o ambiente, a gente deixa ele todo fechado para entregar, né, a máquina já com a segurança um pouco mais enrijecida. Então, políticas de segurança local da máquina, o próprio antivírus, firewall, né, no caso ambiente Microsoft, caso de Linux, se a gente não deixa o SSH aberto, por exemplo, para root, a gente deixa fechado, questão de ser Linux, enfim, a gente procura entregar todo o ambiente de maneira, de alguma forma ali lacrada, né, para o cliente poder, a princípio, ali, começar a trabalhar. Aí, a partir daquele momento, sendo a gerência dele, né, segundo o escopo ali da política de matriz de responsabilidade, o cliente assume, mas sempre com a nossa parceria ali, dando os nossos auxílios. Mas a gente sabe que, assim, hoje em dia, o hardening, ele é uma das etapas, né? Ele não é tudo. Por mais que a gente procure entregar um sistema de maneira sólida e assim, fechado, entre aspas, né? Porque nenhum sistema é 100% fechado, mas de alguma maneira protegido contra esse tipo de invasão, com portas que são conhecidas abertas para o mundo, a gente deixa já fechado, a gente entrega fechado. Enfim, por mais que a gente se preocupe em fazer esse processo de hardening, a gente sabe que ele não é tudo. Existem outras possibilidades que podem ser implementadas, que valem a pena ser conhecidas. Justamente o ponto central da nossa conversa aqui hoje é a respeito disso, porque um grande problema, e eu creio que o Mauro vai poder falar melhor, mas o grande problema que a gente ainda tem, a gente tem casos conhecidos aqui dentro da MT, situações que já aconteceram, que se tornaram públicas, né? Que é o caso de credencial de acesso, né? Quem tem acesso ao seu ambiente, quais são os graus de acesso que essa pessoa tem, e isso daí não tem jeito, isso aí é uma porta de entrada para aquele que estiver mal intencionado, para aquele que estiver buscando extrair, sequestrar esse tipo de dado, enfim. Então, agora pela manhã, né, hoje pela manhã aqui nesse encontro, a gente procura abordar, além, né, desse nosso trabalho com hardening aqui dentro da nossa empresa, apresentar para vocês uma outra possibilidade, né, que o Mauro vem falar, sobre o IAM. E aí eu queria passar para o Mauro aqui a palavra, né, Mauro? A gente aqui faz esse trabalho de hardening, entrega as credenciais de acesso para o usuário, né, para o nosso cliente. Esse cliente ele tem ali as credenciais de acesso iniciais, que são entregues. A gente se preocupa em fazer uma matriz de contato. Então, a gente entrega essas credenciais para um contato previamente alocado pelo cliente, a gente não entrega a esmo. Então, essa pessoa vai ter um privilégio inicial para poder começar a interagir com o ambiente dela. E aí, a partir daquele momento, né, o gerenciamento dos usuários, das políticas locais, acabam passando pelo cliente. O cliente acaba estruturando isso. E a partir desse momento, né, quando ele está com o ambiente em mãos, ele tem agora uma nova preocupação, né, que é justamente lidar com o gerenciamento dessas credenciais, quem vai ter acesso. Tá? E aí eu acredito que uma ferramenta IAM, como a de vocês, ela acaba vindo justamente para somar nesse momento, né? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, né? Desse uma brifada para a gente aí inicial e a gente vai abordando aí o tema conforme você for. Tá, joia. Eu até, obrigado. O desafio é falar um pouquinho sobre a IAM nesses próximos minutos, então vamos me permitir me alongar, né? Dando um painel geral, daí a gente volta para tratado específico, né? E aí, começando pela por que segurança de informação é importante, né? Tem uma história famosa no livro do Bruce Schneier, que é um escritor de segurança, que ele menciona que no século XVIII, século XIX, foram enforcar um sujeito que era ladrão de banco, chamado Will Shutton. E o xerife, então, perguntou para ele, tá, Will, mas por que você rouba banco, cara? E ele respondeu de forma muito simples, eu roubo banco porque o dinheiro está lá. Então, por que estamos falando de cibersegurança hoje? Porque o dinheiro está lá. Tá? E com relação ao processo de uma empresa como a MT, por exemplo, que entrega para o seu cliente
a fortaleza com portas sólidas, com janelas sólidas, chaves e garantias de acesso. Agora aí a pergunta, normalmente um prédio também tem isso, a casa também tem isso. Agora, quem é que tem a chave da sua casa? Todo mundo que foi lá trocar uma lâmpada, cortar grama, visitar, ele levou a chave da sua casa e ele tem a chave da sua casa? Essa chave abre todas as portas? Qual porta ela abre? Qual porta não abre? Quem tem acesso a isso? Né? Qual é o seu plano? E aí começa a ideia da estratégia. Uhum. O que é montar uma estratégia? Eu queria só compartilhar rapidinho aqui alguns slides que eu vou traçar da onde vem isso e por que a gente fala de estratégia, né? A estratégia, na verdade, ela tem que ter um objetivo. Qual é o nosso objetivo estratégico se você está montando um plano para a empresa, né? Então, estou compartilhando aqui. Deixa eu botar aqui inicial. Né? Começa perguntando, né? Como é quem está do outro lado, que é essa ideia do último perímetro, né? Então, quem está do outro lado? Ninguém sabe. Provavelmente não é um simpático labrador, tá? Que é o meu cachorrinho preferido. Provavelmente algum bandido. E aí entra como se proteger. Estratégia de negócio visa mitigar problemas para a tua empresa, mitigar perdas ou despesas não programadas. E se você vai em Gartner, Mitre, Verizon, que são empresas que pesquisam casos de ataques bem-sucedidos que causaram prejuízos ou grandes perdas para a empresa, você identifica que teriam ser resolvido em 96% dos casos se você tivesse uma autenticação forte, se você revisasse os direitos periodicamente, ou seja, afinal, quem é que tem a chave da sua casa? Você sabe? Se você tivesse uma concessão de direito e revogação de direito de alguma forma automatizada, ou seja, o sujeito vai cortar grama, você entrega para ele a chave do quintal, não a chave do seu quarto. E quando ele terminou de cortar grama, você pega de volta a chave dele. Você monitora se alguém tentou pular o muro e tentou invadir a sua casa, está forçando a porta. É um direito não autorizado. Então, essa correlação com a vida real é muito importante porque a gente tem a dimensão do que a gente está falando, né? E, atualmente, a gente está debaixo de, literalmente, um temporal de auditorias e regulações. Do ponto de vista do cidadão, isso é excepcional, porque os nossos dados vazavam e sabe Deus como eram utilizados por aí, né? Então, nós temos hoje a lei LGPD, que é bom que as empresas comecem a pensar nisso, que as multas já começaram a acontecer. Então, a empresa que não cuida da sua segurança de dados, ela vai tomar um prejuízo em função de um vazamento, ela vai tomar o prejuízo no sentido que vai perder cliente, e ela ainda se arrisca a tomar uma multa, né? Se ela é uma empresa regulada com Sarbanes-Oxley, ela também sofrerá penalidades, ou se é um hospital ou um campo de saúde debaixo do RAIPA. Então, as regulações dizem que você tem que tratar da criação e revogação de direitos, que você deve garantir que os dados que você utiliza das pessoas, você tenha controle sobre eles. Não adianta nada você fazer todo um trabalho de avaliação de risco da LGPD, descobrir que sim, você tem dados de prontuário médico, por exemplo, que são de altíssimo risco, colocar isso em um local na tua rede e você não ter a menor ideia de quem é que tem acesso a essas pastas. Ou então, se você até sabe que existe uma pasta, mas você não tem absolutamente nenhum controle com relação a isso. E esse é meu último slide que fecha a ideia de como que um IAM te ajuda nesse processo. É uma ferramenta que vai automatizar a criação de direitos quando a pessoa, por exemplo, é contratada. Vai garantir que os direitos são revogados quando essa pessoa não faz mais parte do teu grupo. E, periodicamente, questiona os gestores e os responsáveis, perguntando se aquela pessoa ainda precisa daquele acesso. Aquele teu amigo lá, ele ainda precisa da chave de acesso à tua casa?
aquele ex ou aquela ex ainda precisa de acesso à chave do teu carro, da tua conta bancária? Então, são as perguntas que você faz na vida real. A gente precisa transformar isso em processo suportado por uma ferramenta. Muito importante, direito divergente, a famosa conta órfã. Quer dizer, se alguém pular o muro da sua casa ou entrar no saguão do seu apartamento e tentar forçar a porta, você não gostaria de saber? Você não gostaria de poder chamar a polícia antes que ele invada a sua casa? Então, quando nós detectamos que existe algum direito não aprovado, avisa-se os responsáveis para que uma ação seja tomada antes do prejuízo. Isso tudo é, na prática, o atendimento à legislação. E aí eu vou falar algumas sopas de letrinha aqui, que depois a gente pode detalhar um pouco mais, mas eu não quero ser muito técnico. Mas o LGPD todos conhecem, né? Então, você tem que proteger os dados que estão sob sua guarda. Como é que você faz isso? Bom, sabendo aonde eles estão, garantindo que para ter acesso a ele deve ser autorizado e que isso é revisado periodicamente e que alguém que tem um direito não autorizado será identificado e bloqueado antes que cause algum dano. Então, esse é o básico que nós chamamos de garantia de segurança. A partir daí, se você é uma grande empresa, provavelmente o teu board, teus acionistas vão exigir que você tenha um plano estratégico para tratar da governança. Por exemplo, segregação de função. Por exemplo, revisão de campanha periódica. Então, você ter certeza que uma pessoa que tem poderes para incluir um pagamento, por exemplo, também não tem poderes para aprovar esse pagamento. Um exemplo básico de segregação de função. Então, no momento em que você automatiza o básico, que é a criação, revogação, verificação de divergentes, você já está apto a evoluir para a governança. Então, isso são os básicos, né, para garantir que você, voltando ao início, né, sabe quem está do outro lado e consegue... Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Né? Esse é o básico, me alonguei, né, mas a ideia é ter um painel geral do que vem a ser o tal da gestão de identidade. Né? Então, é você estar preparado para saber quem tem acesso às suas informações críticas e ter ferramentas para que isso seja automatizado. Você, se tem uma empresa com mais de 500 pessoas, por exemplo, ou se você é altamente regulado, existem casos de clientes a partir de 100 pessoas, que já fica inviável você gerenciar manualmente os acessos que as pessoas têm, aonde tem, quem autorizou, quem não autorizou. E um vazamento nesse nível pode te causar, voltando ao início, né, para fechar minha fala, uma perda de confiança do teu cliente. Você é um banco, você é um financeiro, vazou a minha conta bancária, eu encerro a minha conta na hora e aviso todo mundo que aquele banco não é confiável, vazo os meus dados. Tá? Eventualmente vai haver um processo meu do Ministério Público, né, res pública, res privada, eu não sou advogado, mas a LGPD está aí para isso, né? Uma parada de uso de acesso. Terceiro caso, uma invasão pura e simples, que vai te causar um prejuízo. O Rafael mencionou o ransomware. O ransomware ainda é um dos grandes ataques, está acontecendo todo dia por aí. Né? E como é que ele entra? É um usuário com poder para criptografar dados e roubar. Então, foi a raiz desse ataque. Como Platão dizia que a raiz de todos os males é a ignorância, né? Mas, nesse caso, a raiz dos males foi alguém que tinha um direito, obviamente, não autorizado, né? Ou Sim. Será que a diretoria da empresa autorizou aquele usuário a entrar lá e criptografar teus dados e cobrar um resgate? Pouco provável, né? Então, ele roubou a credencial de alguém, ou, com o poder de administrador, ele criou um usuário e esse usuário foi utilizado para fazer o ataque. Como nós vimos na minha breve e longa explanação, esse ataque simplesmente não seria viável se você tivesse uma camada de gestão de identidade, que você saberia quem ganhou direito, haveria uma aprovação, e você poderia colocar uma camada de autenticação forte, por exemplo, exigindo um token no celular, exigindo algum tipo de autenticação e outra camada. Ou seja, você não teria passado pelo constrangimento de um ataque bem-sucedido, né?
ou uma perda financeira de altíssimo nível. E aí o montar a estratégia é isso. É escolher um framework, pode ser ISO 27001, pode ser CIS, NIST, agora saiu o NIST 2.0, estou lendo, que eu dou aula disso, então estou me preparando para conversar um pouquinho com meus alunos sobre o NIST 2.0, mas eles tratam muito disso. Tem lá uma camada, que é a camada de gestão de acesso à identidade, que você tem que responder as perguntas. Quem tem acesso aos teus sistemas? Quem aprovou isso e quem revisa periodicamente? Como é que eles são revogados quando não são mais necessários? E se aparecer alguém indevido, como é que você fica sabendo? Então, resumindo longos frameworks e páginas de recomendação e auditoria, é responder essas 4, 5 perguntas. Uma parte delas, ela é respondida pela infraestrutura de um fornecedor sério, caso estamos diante de um deles, que é a MT, que vai te entregar que até a camada sistema operacional você não vai estar vulnerável, porque você vai ter as credenciais. A partir daí, você tem as aplicações e usuários. Aí entra a camada IAM para te ajudar a responder estas perguntas. Bom, agora sim, eu acho que eu encerrei a minha pequena, breve introdução. Não, e a gente tem todos os dias aí, praticamente, né, quem acompanha pelo menos as notícias a respeito de segurança, todos os dias praticamente a gente tem um caso grande acontecendo. Eu estava até revendo, né, o caso da MGM, ficou notório, por isso que eu estou citando aqui, é um caso que se tornou público, né? Acho que foi até a Bloomberg que colocou no site, enfim. E curiosamente o ataque envolveu inclusive o hotel onde acontece a conferência anual de Black Hat, né? De segurança cibernética. Ou seja, os caras foram irônicos até na maneira de operar, porque pegaram exatamente o centro onde acontece a conferência de cibersegurança anual. E chegou-se à conclusão de que o problema começou por uma questão de credencial. O atacante se utilizou de uma credencial que não deveria ter sido disponibilizada, enfim. O cara ganhou acesso através de uma credencial e dali ele vai galgando, né? A minha câmera está desfocando aqui, eu acho que é por causa da minha mão, sei, enfim. Mas aí, a partir daquele acesso que ele ganha, ele vai galgando dentro da estrutura de sistemas, né? Ele vai galgando acessos e consegue chegar onde ele não deveria. Agora, é interessante, Mauro, que você falou uma coisa aí que é relevante, assim, tudo que você falou, né? Mas uma parte que me chamou a atenção é a questão da estratégia, né? Tudo isso começa na visão estratégica do negócio. E as pessoas ainda acham que o assunto de segurança cibernética ele é apenas um assunto que ocorre dentro do laboratório de TI, no meio dos nerds lá, né? Mas que não tem tanta relevância assim. Mas, na verdade, a gente está falando aqui de um assunto que começa na camada estratégica do negócio, né? Precisa começar nessa visão estratégica e, a partir dali, ele vem se solidificando pela estrutura da empresa, enfim. É uma recomendação das boas práticas da ISO, né? Do COSO, né? Um dos riscos cibernéticos, um dos riscos de pessoal do COSO lá e do pessoal do Fórum Mundial elenca periodicamente os grandes riscos para o mundo. E eles acertam. Um deles, anos atrás, era de uma pandemia, tá? Que a gente, quem não está em Marte, passou por ela, né? Infelizmente, muitos não. Então, foi um fato que aconteceu. Eu lembro de ter trabalhado, tempo que eu estava na consultoria e auditoria, de montar plano de contingência de trabalhos para algumas empresas, onde nós levantávamos e avaliávamos a situação de uma pandemia. Essas empresas que tinham esse plano sobreviveram, com certeza, e passaram por menos aperto. Então, temos alguns fatos concretos, até só para citar o exemplo da pandemia. Então, sim, algumas empresas tinham em seus planos estratégicos que se acontecer uma pandemia, eu vou agir de tal forma. E elas tiveram muito menos perdas. Você não incluir a possibilidade de um ataque bem-sucedido em segurança de informação, sendo uma empresa que tem pretensão de usar nuvem, de usar mercado global, é uma coisa um pouco insana, né? Então, a estratégia tem que começa lá em cima. Não queremos ser invadidos? Bom, isso é um desejo. Agora, qual o formato que nós vamos usar para não ser invadidos? Então, você pode trabalhar, como eu mencionei, escolher algum framework de norma, né? O próprio NIST 2.0, que é um modelo americano, mas é muito utilizado para empresas, se baseia muito em norma ISO. Então, norma ISO é negócio.
Mas é negócio, você pode ser auditado, você pode fazer uma lista e dizer, olha, eu tenho esse State of Applicability aqui, eu sigo esses pontos aqui de uma ISO internacional, dizendo que eu atendo as boas práticas de gestão de segurança. Isso tem impactos práticos que eu vi acontecer em seguro de dado, você consegue ter um seguro de dado muito mais barato, isso é dinheiro no caixa, isso te ajuda em caso de você ir para a corte, então se você seguiu boas práticas e tem evidências disso, eu participei em alguns casos, muitas vezes em peritagem, então como perito você avaliava os níveis de investimento ou de controles que a empresa colocava, e isso era visto pelo juiz como boa-fé. Então se você tinha boa-fé ou não boa-fé, você é conivente ou você é vítima, porque não existe 100%, então você sofreu um ataque, ele vai te causar maior ou menor prejuízo. Então, alguém tentar pular o muro da sua casa, eu posso garantir que isso vai acontecer. Agora, qual é o nível de grade que você tem de chave de câmera? É o que vai dizer se você vai ser uma vítima efetiva e vai sofrer algum prejuízo, ou vai ser uma vítima, houve uma tentativa e você conseguiu mitigar e minimizar. Então, a estratégia é um pouco isso, tá? Olhar para o mercado, o que os meus pares estão fazendo, quais são as regulações que estão acontecendo por aí. Dá uma olhadinha nesses ataques bem-sucedidos, como você mencionou ataques, não vou citar nenhum no Brasil, mas ataques antigos, se você procura, você vai encontrar que alguém roubou a identidade de alguém. Sim. Ainda é a forma de fazer um acesso. Tá? Então, quando você dificulta que a pessoa tenha o acesso fácil, você está efetivamente atendendo essa estratégia básica. E isso bate muito em valor da empresa, né? Como é que você quer uma empresa valorizada, com boas ações na bolsa, se você não dá evidências, a garantia sou eu, né? Quais as evidências que você tem de que não tem incubado um passivo de LGPD ou então risco de segurança? Bom, um bom auditor vai fazer aquelas perguntas, né? Quem tem acesso aos sistemas, você sabe? Você tem um processo para conceder e revogar? Se aparecer alguém lá com direito que não deveria, você é avisado? Ou seja, você tem um plano? Você tem uma estratégia? Então, se você tem uma estratégia e essa estratégia é montada com um plano que você tem evidências, você está pronto para atender as grandes auditorias. Que o americano fala, né? Safe e compliance, né? Seguro ou compliance. Não existe essa briga, gente. O security officer e o gestor inteligente usa a auditoria para garantir que vai implantar aqueles pontos que fazem sentido e que vão efetivamente te ajudar para minimizar risco, para trazer até alguma receita, né, dentro da tua estratégia. Com isso, você consegue aprovar a autodireção e vender o peixe para a autodireção, né? Vender ela com indicadores que façam sentido, né? Reduzir risco, reduzir custo, estar alinhado com normas e boas práticas, né? Para que garantir que o teu futuro você não vai tomar um passivo trabalhista ou cair na corte lá porque simplesmente não investiu um pouquinho na segurança, né? Mas isso, três tipos de empresas, né? As que vão fazer e vão oferir o benefício, as que não vão fazer e vão ter muita sorte de não ter um grande prejuízo, e aquelas que não vão investir talvez não tenham tanta sorte. E agora é interessante porque uma coisa que você citou em relação à nuvem, muitas pessoas ainda pensam, né, que uma simples passagem de on-premise para a nuvem vai resolver o problema, porque na nuvem eu vou estar seguro. Mas se você tem um ambiente local, um ambiente on-premise, que você não visa essa questão de segurança, e você pensa que ao migrar para a nuvem é que vai cuidar da sua segurança, sem você se importar com ela, você tem um problema aí também, né? Porque você está levando um problema de dentro de casa, agora expondo de maneira pública, numa nuvem pública, num Azure da vida, enfim. Então, essa visão estratégica, ela perpassa, né, o ambiente, seja ele on-premise, seja em nuvem, você precisa pensar nisso. E é até interessante porque, pensando na questão de nuvem, né, a ferramenta da iTrust, ela tem essa integração, né? Independente da nuvem que a gente estiver utilizando, enfim, você consegue também trabalhar bem com ela, independente do ambiente, seja ele on-premise ou seja ele na nuvem, né? É isso aí. A gente trabalha junto, no caso, com a MT, que está junto conosco aqui,
a gente trabalha para responder essa pergunta em vários níveis, ou seja, a pergunta de, por exemplo, quem tem acesso ao servidor, né, quem é o root da máquina, está registrado no IAM, tem uma aprovação para ser root da máquina. O técnico da MT não sai lá criando e revogando o usuário sem uma autorização, como você mencionou. Então, essa autorização tem vários níveis de formalização. E fora da parte camada máquina, a parte superior também. Então, você tem que responder as perguntas, quem tem acesso, quem não tem acesso, como é que você cria, como é que você revoga. Isso não pode se perder, né? Se perder no esquecimento. Então, o sistema... Aí isso é que eu chamo de camada de governança. A camada de governança é, por exemplo, uma pessoa não faz mais parte do grupo, você tem que revogar os direitos dela. Tá? Ah, mas eu abro um chamado feito, executado por um humano, alguém vai esquecer. Não Isso pode ser controlado numa planilha, né, Mauro? É controlado numa planilha. Então, aí se a gente vai lá para os tempos antigos do COBIT, né? Você tinha nível 1, nível 2, nível 3 de maturidade, né? Eu sempre falo, o nível 0 não existe. Nível 1, quando aconteceu, eu vou lá e resolvo. Ad hoc. Nível 2, você tinha um processo, né? Mas era o Zezinho que fazia. Se o Zezinho é atropelado por um ônibus, ninguém mais faz. Né? Acabou. Nível 3 está documentado e registrado numa planilha. Tá bom, a auditoria vai gostar, mas não está seguro. Nível 4, você está registrado numa planilha, mas tem um controle automatizado, quer dizer, se não for executado, revogar direito, backup, aplicação de um patch de segurança, não foi feito quando deveria ser, alguém é avisado, o Mauro recebe uma tarefa, o Rafael é avisado como segurança. Então, você cria mecanismos para que as pessoas, aí sim, pessoas sejam acionadas com a informação correta naquele momento que ela tem que agir porque o processo não foi cumprido como previsto. Aí você tem governança. E aí você encontra um auditor, você vai provar para ele, olha, eu tenho criação automática, revogação automática. Tá, e quando dá um erro? Quando dá um erro, as pessoas são avisadas. Se essa pessoa não fizer nada, você tem escalonamento, até o nível, claro, que você acha razoável. Mas garantir que governança, o processo não morre. As pessoas são avisadas daquilo que é importante e aquilo é tratado. Né? Essa é a camada importante que vem o IAM, que quando se torna importante o suficiente, ele vira, como o Gartner chama, Governance, Identity and Access. Né? Governança de identidades e acesso. Porque aí bate lá naquela pergunta que, às vezes, você tem que responder para o board, né? Como é que foi isso, né? E volta para os ataques bem-sucedidos, né? Que a gente teve no Brasil. Grandes redes atacadas aí. Vai ver. Ou foi uma credencial interna que vazou, ou algum credencial de um terceiro, por exemplo, que nem trabalhava mais na empresa, nem tinha mais prestação, mas ainda continuava com direito de acesso. E aí esse direito de acesso, ele dava mais direitos para ele mesmo. E a empresa não tinha um mecanismo para comparar os direitos autorizados com os direitos que a pessoa está acumulando ou se auto-concedendo nos sistemas. Aí, num belo dia, esse intruso, que é um terceiro, que deveria ter uma conta bem simples, estava com direitos de, eventualmente, administrar teu sistema. Pimba! Fez a fraude. Tudo isso perfeitamente resolvível, né? Se você tivesse respondendo aquelas perguntas, né? Quem tem acesso, como é que você revisa periodicamente e se aparecer alguém que não deveria, qual é teu plano, qual é a tua estratégia para colocar uma camada de governança. E isso começa com a infraestrutura, por exemplo, da MT, e segue entrando no IAM para apoiar o cliente. São camadas distintas, né, pessoal? É importante a gente definir isso. Cada camada da operação ela vai ter as suas relevâncias ali em relação à segurança, né? E aí você, como o Mauro falou, né, você começa ali da parte da infra e você chega até a ponta que é o usuário final ali interagindo no sistema, enfim, inserindo dados, manuseando dados, né? Então você precisa buscar olhar e ter um olhar mais holístico, né, para todas essas esferas, né? Desde da parte mais baixa da camada até a parte mais alta. Então é interessante porque a questão da identidade de acesso ela não visa também só
a restrição, né? A gente pensa muito nessa questão, não, vai restringir, tirar acesso de fulano, tirar acesso de ciclano, mas a gente também tem uma outra questão que já foi falada aqui, mas que eu acho que é interessante a gente abordar um pouquinho mais, que foi quando eu falei da planilha, que é justamente o acesso necessário para o usuário correto, né? Porque as pessoas pensam que muitas vezes, eu tenho um storage, tá lá, a gente está uma área de storage lá na MT, tá lá na nuvem, meus dados estão protegidos, tem backup, tem redundância, tá tudo ok. Mas só que tu vai olhar a área de storage, né, os dados estão todos dentro de diretórios totalmente abertos, todo mundo acessa tudo, e basicamente a política que você tem de restrição de acesso é com base na confiança, né? Não, você é do RH, só acessa a pastinha do RH, você é da operação, só acessa a pastinha da operação. Então tem essa questão também da segregação dos acessos, né? Você liberar acesso de acordo com a necessidade daquela posição ali. Você não sai entregando todo tipo de dados para todos os usuários da sua rede acessarem e manipularem, né? Então, isso também é uma vertente interessante da ferramenta de IAM, né, Mauro? Isso aí. E que acaba passando muitas vezes despercebido, porque a gente vê ao longo da história aí, né, a gente já tem uma caminhadinha nessa área de TI, né, mas a gente vê que muitas vezes um file server, por exemplo, é meio maltratado, né? É muito Aí maltratado. a estratégia, né? Eu acho que é muito bom tocar nesse ponto para a gente separar um pouquinho as coisas, né? Veja bem, você pode até, se você é o dono da informação, indo para o extremo, você é o dono da informação, você é o dono da empresa, os dados são teus. Você pode até decidir deixar aberto. Agora é importantíssimo que, se você não é o dono, você avise ele em que situação estão os dados. Tá? Tipo, board, a empresa com acionistas, os acionistas sabem que tem um file server aberto onde qualquer pessoa pode acessar e é na confiança? Não pode. É estratégico que eles saibam. Você vai fazer um merge e aquisição de uma empresa para outra, quando uma empresa vai comprar ou fazer um investimento. O que você olha? Do inglês, né? O liability. Eu vejo que o cara não tem passivo trabalhista. O cara está devendo 1 bilhão de passivo trabalhista. Acabou, não vou comprar essa empresa. Tá? Aí eu sou acionista de uma empresa, vou fazer um investimento. Como é que a empresa trata os dados aqui, os dados críticos? Por exemplo, dados de LGPD. Tem algum controle? Tem algum controle? Quais são os controles? Né? Não, a empresa decidiu que não tem controle. Isso é uma decisão da empresa, se você for o dono. Eu não vou investir nela, né? Você tem um liability enorme. Primeiro vazamento de prontuário médico, digamos que seja um hospital. Acabou. O dono lá entregou as calças para a justiça. Nunca fecha a base de dados, o desastre, né? Cataclisma, né? Infortúnios acontecerão sobre essa empresa. Mas então é absolutamente importante. Segurança de informação é verdade. Se você esconder a verdade, é provável que o auditor descubra, e é pior. É como crime, né? Como investigador. Eu costumava, no tempo que eu auditava, visitar a empresa e perguntava, olha, puxa aí os incidentes de segurança dos últimos 12 meses, né? Fazer auditoria ISO e COBIT. Tá? Às vezes eu chegava numa empresa, não tem. Como assim não tem? Não tem. Quer dizer que você não teve nenhum incidente, nenhuma tentativa, nenhuma violação de política 12 meses. Não teve. Tá bom. Bom, ou eu encontrei a empresa perfeita, ou vocês querem me enrolar. Nos próximos dias, nós saberemos, porque eu vou procurar. Eu vou olhar a log de sistema, eu vou olhar a relação de RH, eu vou olhar a gente admitida, demitida, vou ver direito não autorizado. Daqui a um pouco tempo eu vou saber se houve tentativa, se houve erro, se vocês não estão sabendo, se é alguma coisa que é muito difícil saber, beleza, aí é ingenuidade, aí eu vou dizer para o board que tem que contratar gente mais competente, porque eles não sabem fazer a proteção, não sabem que deveriam proteger. Eu normalmente falava com o board. Tá? Segundo, estava óbvio, vocês sabiam e tentaram enrolar o auditor aqui que representa o board. Eu também vou dizer para eles isso, tá? Que tipo de você quer trabalhar com esse tipo de gente mesmo? É isso mesmo? É verdade?
Como é que tá o acesso aos dados aí do LGPD, aquele prontuário médico? Não, tranquilo, tem tudo. Empresas de crédito, né? Enfim, tá tudo lá, tá tudo guardadinho. Então, isso aparece na auditoria, seja a tua interna, seja aquele auditor que vai vir formalmente auditar, ou você, periodicamente, dá uma geral para responder aquelas perguntas, né? Quem tem acesso aos meus dados críticos? Como é que eles ganham, como é que eles perdem? Como é que eu reviso isso periodicamente? Porque o mundo muda. E, por último, se alguém ganhar um direito nesses meus dados críticos que não deveriam estar lá, como é que eu sou avisado? Então, essas perguntas, o board, o dono, elas têm que ser respondidas na tua estratégia de empresa, porque ela trata de de dados que podem te causar um passivo trabalhista enorme, pode te causar um passivo de LGPD enorme, ou pode te colocar, perdão, numa manchete de jornal, né? Membro de uma fraude, como esse que a gente viu acontecer por aí. Então, estamos falando da forma cataclísmica aqui, né? Deixa eu fechar a minha fala. Estamos entre eles e o almoço, né, Rafael? Então, é verdade. Mas a hora passou bem rápido também. Dá para dizer o seguinte, gente. Nós também temos casos em que gestão de identidade reduz enormemente custo, tá? Porque você tem que dar direito para as pessoas para trabalhar, né? Você tem que tirar, você tem que revisar, tem que fazer isso. Se você automatiza com uma boa ferramenta, aquele trabalho manual custoso e sujeito a erros, automatizado, reduz efetivamente custo. Daí a última paletada. Se você é uma empresa que negocia, que tem, por exemplo, sites, e-commerce, um grande número de clientes, você ofertar para o teu cliente um site, né, onde ele possa navegar entre as várias páginas, ter uma autenticação forte para ter segurança, agilidade para ele ganhar direito, trocar direito, também traz dinheiro, tá? Ou pelo menos evita que o cliente vá embora. Então, são formas de, no mínimo, reduzir custo. E, em alguns casos, trazer até alguma receita para a empresa, né? E, com certeza, em todos os casos, trazer um mínimo de tranquilidade. Tá? Então, são raríssimos os casos registrados, para não dizer que não tem nenhum, né? De você ter um ambiente com o IAM bem montado, concessão, revogação, revisão, autenticação forte, por exemplo, com algum mecanismo. É aqueles carros que tem 2 alarmes, um guarda de segurança e um Doberman furioso dentro. Ele pode ser roubado? Pode. Mas vamos apostar entre nós qual carro o ladrão vai tentar roubar primeiro? Ele vai tentar roubar aqueles outros com a chave dentro, aqueles sem cachorro, aqueles sem guarda, aqueles sem alarme. Lá no fim da fila vai estar esse teu. Tá? Então, quando a gente põe controles e você sabe quais controles você implantou, você sabe que tem controle para criação, revogação, revisão e evidência para auditoria, aí você consegue tomar as decisões com mais tranquilidade. Esse era o meu fechamento, eu acho, para já abrir uma pergunta também, né, Rafa? Abrir a tarde toda. Eu acho interessante porque a gente não está falando aqui da impossibilidade, né? Não é impossível eu ser alvo de algum ataque, impossível. A gente está falando de você reduzir a probabilidade, né? Eu acho que você trabalhar reduzindo a probabilidade, isso já é muito positivo. Agora, a gente também não pode ter a ilusão de que não, é impossível, meu sistema é perfeito, ele é imbatível, ninguém consegue. Aí não existe sistema perfeito, a gente estaria falando de uma verdadeira utopia do mundo da tecnologia. Exatamente. Nosso trabalho é tornar impraticável, ou muito difícil, ou inviável, e até indo para aquela velha piada, né? Eu não tenho que correr mais do que o leão, né? Eu tenho que correr mais do que aquele outro que o leão vai jantar. Então, é isso, né? Aí. É isso aí. E aí? Temos perguntas? Temos perguntas. Aproveitando o tema, né? Ontem, essa plataforma aqui que a gente está acessando hoje para providenciar esse webinar sofreu um ataque de DDoS. E aí eu entrei aqui para fazer o gerenciamento e eu não consegui acessar. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Às vésperas do evento. Então, foi assim, eu imagino que tenha sido enlouquecedor para a galera que cuida de tudo isso aqui dessa plataforma, né? Porque eles têm muitos clientes. E aí eu recebi hoje essa mensagem. E eu falei assim, caramba, a gente está falando justamente sobre isso, sobre segurança da informação, e a plataforma que a gente está usando acabou de sofrer um ataque.
né? E aí, como contingência, né, um plano de contingência, eles desligaram tudo, deslogaram todas as pessoas e a gente não conseguia logar. Então, isso implica em muitas coisas, né? Todo tipo de empresa, o que vocês estão falando, todo tipo de segmento, não tem como escapar disso. Então, aproveitando, a gente tem uma pergunta aqui sobre auditoria. Eu acredito que Mauro possa responder até um pouquinho melhor essa aqui. Noto no mercado que as auditorias estão nos questionamentos e nas recomendações mencionando IAM e governança. Qual seria um bom caminho para se preparar para essas questões? Vamos lá. Primeiro, por que a José está perguntando isso, né? Dizem que dinheiro é covarde, né? Ele não aceita desaforo. Então, se você vai botar dinheiro em uma empresa, ou das grandes empresas, só falando daquelas que têm ações na bolsa, por exemplo, você tem que responder para a auditoria. O acionista quer saber, se eu colocar meu dinheiro aí, qual é a chance dele virar pó simplesmente por algum liability, né? Por algum problema grave de descontrole de dados, né? O roubo de dados. É um dos itens que eles perguntam. E para isso, eles se contratam um auditor, que vai lá visitar, ver se você tem cadeado no portão, né? Se tem guarda na porta e se segue alguma boa prática de gestão de segurança de informação. Então, por isso que agora com a LGPD, então, também bateu aí direto, porque o auditor que tem que fazer essas perguntas que eu fiz, né? Tem que responder para o board, olha, qual é o meu risco, por exemplo, de ter um passivo de LGPD ou de Sarbanes-Oxley? O auditor vai lá e pergunta, olha, você segue alguma norma de boa prática? Você tem controle disso, disso, disso? Nada? Não tem nada? Volta para o board, olha, a pontuação aqui está lá embaixo. Se pegar, não tem cadeado na porta, não tem guarda, o cara entra lá, pega a mercadoria e leva embora. Seu galpão está aberto. Ou não, nós temos controle tal, controle tal, controle tal, e tudo isso está comprovado pela terceira parte, né? Que seria o auditor. E isso gera uma cadeia de confiança que permite que a tua empresa receba grana, né? Ou faça IPO, ou pelo menos alguns seguiem para isso. Se você é uma pequena startup que eventualmente quer ser comprada, também é muito interessante que você siga boas práticas de segurança. Me lembro de muito claramente, uma vez que eu morei na Califórnia, eu estava naqueles eventos de pitch lá, de pessoal pedindo dinheiro, e um rapaz lá montou um produto lá bem bacana, que ia ter cliente, tal, e um investidor lá, com sotaque indiano, né? Depois descobriu que o cara tinha feito um êxito de algumas centenas de milhões de dólares. Me explica aí como é que tu vai fazer com a autenticação e autorização quando tu tiver 1 milhão de clientes, meu filho. Tá? Que é muito bacana, você está pedindo meu dinheiro para você chegar a 1 milhão de clientes, que lá que você vai ganhar grana. Bacana. Como é que tu vai autenticar e autorizar 1 milhão de clientes aí? Vai ser no username e senha? Aí eles são invadidos e eu sou sócio da tua empresa? É isso que está me propondo? Então, auditoria é para isso, dar mecanismos para que você possa efetivamente comprovar lá que você é sério e tem evidência para isso. E cada vez mais o auditor já está puxando, dizendo, você tem IAM? Então, como é que você sabe quem tem acesso às suas informações? Excelente resposta, Mauro. É demonstrar a boa-fé mesmo da empresa, né? Tem extintor de incêndio? Não. Tem mangueira? Não. Tem saída de incêndio? Não. Aí fica difícil. Se pegar fogo, na hora de... Tem uma portinha ali que a gente abre quando fica quente. Você fica lá? Não, eu não. Mas eu tenho uma funcionamento, eu tenho pessoal, o público pode ficar, eu não fico. Tá bom. Beleza. Aí é complicado. A gente tem outra pergunta aqui, Mauro, para você também, do Marcelo. Ele está perguntando se será feita a demonstração do software que você usa. Hoje não vai dar, mas a MT é parceira nossa, a gente vai ter o maior prazer de agendar o dia aí. Fazemos uma live aí com o Rafa e fazemos uma breve demonstração aí, sim. De repente, nas próximas, será? Podemos marcar para o telefone vermelho aí, tira meia horinha e a gente mostra um vivo aí, um IAM ao vivo. Uma boa. Muito boa também. A gente tem uma outra pergunta aqui do Vinícius. O Vinícius botou, bom dia, Mauro. Bom dia a todos. Quando ocorre a auditoria
e baseado na LGPD, algumas ferramentas de auditoria ou para fazer auditoria, às vezes são um pouco invasivas, como alguns testes de vulnerabilidades. A pergunta é, o auditor pode realizar os testes ou tem a necessidade de um profissional a mais no caso do pen test? Eu não é exatamente a minha área, talvez seja mais a área do Rafael, mas eu vou dar minha colher torta aqui. Esse é um dos grandes dificuldades de segurança de informação, é você tratar a privacidade. Porque se eu estou observando, por exemplo, o tipo de tráfego, o tipo de acesso que uma pessoa faz, para saber se aquele acesso é legítimo ou não, eu, de alguma forma, vou saber que acesso essa pessoa fez e o que ela tentou fazer. Isso bate direto na sua privacidade de dados, tá? Então, sim, no pentest existe esse cuidado de ter, no mínimo, a ciência e a autorização e o acordo até onde você pode ir. Rafa, vou te pedir ajuda nessa aqui. Na verdade, quando a gente tem graus, né? São os graus de testes. Quando a gente fala de um teste de vulnerabilidade, só tentando dar um olhar en passant aqui, quando a gente fala de um teste de vulnerabilidade, a gente não está falando de um teste intrusivo. A gente está falando de um teste que é feito um olhar, vamos pensar assim, um olhar de fora. Você está vendo a estrutura de fora, você está passando por fora da casa, está dando uma olhada no terreno, está vendo como é que é o muro, você está dando uma olhada como é que é a estrutura da casa, enfim. Ali você está vendo as vulnerabilidades aparentes. Isso seria um teste de vulnerabilidade. Você não faz nenhum tipo de intrusão no ambiente, você só verifica externamente como é que aquele ambiente se apresenta para você, né? E aí você tem vulnerabilidade de aplicação, de sistemas, enfim. Quando você passa para a camada do pentest, já é algo mais avançado. Normalmente as pessoas começam, né? Aqui a gente faz, por exemplo, a gente executa testes de vulnerabilidade e testes de invasão. Quando um cliente pede um teste de vulnerabilidade para a gente, ele está, na verdade, buscando a primeira camada desse nível de testes, né, de segurança. A partir do teste de vulnerabilidade, a gente já tem mapeado ali, de maneira mais geral, quais são as vulnerabilidades dele. Aqueles resultados, eles vão incorporar melhor um pen test, por exemplo, que aí já é um teste de penetração, que aí já é algo que de fato a gente vai buscar entrar, a gente vai buscar ingressar no ambiente. E aí tem vários, né? Agora, normalmente, quando a gente faz um teste de penetração, seja ele white box, black box, gray box, quando a gente faz os testes de penetração, isso é previamente acordado com o cliente. Existe todo um levantamento a respeito de sistemas, servidores, o que vai ser testado, credenciais, se a gente vai precisar ou não de credencial, dependendo do tipo de teste, credencial de VPN, por exemplo, né? E até onde nós iremos. Então, tudo isso é acordado. Por quê? Porque o teste ele é um ambiente de controle. Então, a gente não tem a liberdade, quando a gente vai fazer um pen test, por exemplo, né, um ethical hacking, ele não tem a liberdade de chegar e invadir desmedidamente o ambiente do cliente. Ele não pode fazer isso, né? Inclusive, quem faz isso não é nenhum hacker, né? O pessoal chama de hacker, na verdade, é o cracker, né? Ele invade de maneira intencional e sem autorização. Então, no pentest, não. É autorizado, isso daí passa por documentação, é feito um levantamento, e aí tudo feito em acordo com o cliente. Né? E assim que se faz, tá, pessoal? Não contrate bandido. Por favor. É importante. É assustador. Algumas vezes eu já conversei com alguns casos em que eu vi os empresários e tal. Né, contratei o cara lá, era hacker, ele invadiu a empresa tal, contratei ele para entrar na minha. Vocês estão malucos? Tá? Pois é. Só o fato de ser bandido não transforma ele em melhor profissional habilitado para a tarefa. Muitas vezes o contrário. Basicamente porque não se vai usar mecanismos que normalmente um profissional não usaria e você não tem controle sobre esse cara, né? Então, sei lá, quero segurança para minha filha, vou contratar um assassino frio. Pelo contrário, né? Eu quero um ex-paraquedista lá que não tem medo de cara feio, né? Então, diferente. Então, não se contrata bandido. E eu me lembro, muitos anos atrás, eu dava consultoria para a empresa, o pessoal falava isso, eu vou contratar um pessoal que invade e tal, olha, se eu pegar, eu tento botar na cadeia, tá? Porque é bandido. Tentarem fazer bem feito, que se eu pegar, eles vão ter problema.
É interessante também, ô Vinícius, considerar que quando a empresa decide contratar um serviço desse, né, de teste de invasão, é definida uma janela de atuação. Então, dentro desse período que a janela foi definida, as ocorrências elas são tratadas, né? Claro, você pode ter um caso, um falso positivo, que é o teste, ou você pode ter de fato um positivo ali. Mas dentro dessa janela você sabe que está sob teste, né? E dependendo da classificação, esse teste pode ser combinado previamente ou não, enfim, mas aquela janela, por exemplo, em um mês, a empresa está sob esse tipo de ataque programado, né? Intencional ali e programado. Ótimo, pessoal. No momento não temos mais perguntas, só o Vinícius ali que respondeu a questão. Ficamos, então, devendo para a próxima, eventualmente a Tawane nos ajuda aí a programar o telefone vermelho, uma demonstração, então, ao vivo e a cores. Com certeza. E o IAM funcionando. Fiquem ligados nas nossas comunicações, que nós vamos avisar, e o episódio de hoje vai estar disponível no nosso canal do YouTube também. Então, para quem não pôde assistir, pode compartilhar com a equipe, que é um episódio bastante relevante aí para a equipe de todos. Valeu, obrigada. Muito obrigado. Obrigado aí, pessoal. Obrigado a todos aí. Obrigado, Mauro, pelo tempo também. E a todos aí que acompanharam até aqui. Um grande abraço. Abração. Tchau, até a próxima. Tchau.